Provérbios capítulo 10, verso 22. Semana passada eu falei sobre o fundamento do sucesso. E o que era o fundamento do sucesso? Tem gente que fica assim, eu quero ser bem-sucedido. Eu preciso ser muito bem-sucedido. Aí quando a gente vê nas Escrituras Sagradas a palavra riqueza, a gente já vai pensando assim, é dinheiro que eles vão falar. E a bênção do Senhor, ela vem sobre nós de uma maneira incrível e não acrescenta dores. Não há sofrimento na riqueza que vem da parte do nosso Deus. E eu vou trabalhar muito durante essas ministrações, tanto eu quanto o pastor, falando sobre riqueza, sobre tesouros. E eu quero que a tua mente, ela fique focada no que nós estamos falando. Nós vamos aprender hoje algo a respeito disso. Mas, querida igreja, é muito fácil nós remetermos essa palavra, riqueza, tesouros, a dinheiro. É muito fácil a nossa mente ser levada a isso. Não é problema pensar em dinheiro, né? Ele não pode ser, né, aquilo que nós mais colocamos foco. E a Bíblia, quando se trata de vida financeira, quando se trata de recursos materiais, ela fala mais do que oração, ela fala mais do que fé. Por quê? Porque nós devemos tomar cuidado com ele. Porque nós devemos saber lidar com o dinheiro. Por isso se fala muitas das vezes, quando você ouvir esses shows business, ou essas palavras coaches que dizem que Deus quer que você enriqueça, eles não estão errados. Eles estão falando certo. O problema é que eles focam muito no amor ao dinheiro. Então, o dinheiro não pode ser para nós, né, algo que eu vou colocar acima de tudo. Mas ele é um acréscimo de um relacionamento. Ele vem como um acréscimo de um relacionamento com Deus. Não é isso que nós aprendemos nas Sagradas Escrituras? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa palavra é poderosa e traz para nós uma realidade incrível. O dinheiro como servo, ele é ótimo. Como servo, ele é ótimo. Mas se o dinheiro vir para nós como, né, algo que eu digo assim, a minha bênção é o dinheiro, ele vem em formato de maldição. Então, olha, o dinheiro, ele não é bênção e nem é maldição. Mas também, ele está numa situação neutra. Porque ele é consequência de um relacionamento. Então, querida igreja, nós vamos aprender sobre vida do reino. Nós vamos aprender sobre prosperidade bíblica durante este mês de junho. E segundo, o que as Escrituras Sagradas trazem para nós. Quando eu leio sobre a bênção que enriquece, não acrescenta dores, esta bênção que enriquece, ela diz respeito de uma prosperidade bíblica. E o que quer dizer isso, pastora Débora? Uma bênção gloriosa chamada herança de Deus. Um povo que recebe da parte de Deus uma herança, que recebe da parte do Senhor uma essência. Então, a essência da bênção e da prosperidade bíblica não é material. Entende? Não é material. Ela vem de lógico, a bênção material, ela vem como consequência, isso vai acontecer em algum momento da nossa vida. Nós vamos receber as porções que fazem parte de um herdeiro, e eu estou falando agora de questões espirituais. A bênção do Senhor, a prosperidade bíblica, ela é espiritual. E como nós precisamos entender isso? E como a igreja precisa entender isso? Então, repita comigo. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Você crê nisso? Eu creio nisso. Essa verdadeira riqueza está no nosso Deus. De nós conhecermos a Deus. Quinta-feira passada eu falei que sabedoria é conhecer o coração de Deus. Então, se eu tenho desejado uma vida
ao qual eu quero viver prosperamente, eu tenho que buscar da parte de Deus sabedoria. Porque a sabedoria me faz acessar o coração de Deus. E eu vou permanecer falando isso. Tudo procede dEle. Tudo procede do Senhor. A bênção de Deus é na essência espiritual. Querida igreja, nós precisamos acessar a essência de Deus. E Deus é Espírito. E Deus é Espírito. Nós nos gastamos por orações e entregamos muitas orações que em muitos momentos não serão ouvidas, porque oramos mal. Porque a essência de Deus, ela é espiritual, totalmente espiritual, porque Ele é um Deus Espírito, e nós sabemos disso. Essa revelação foi feita para nós na canção que nós cantamos. Sopra aqui, Espírito. Vem, Espírito. Nós desejamos a prosperidade de Deus quando nós dizemos, vem Espírito, vem a tua essência em nós, venha sobre nós o teu querer, o teu efetuar. Gente, isso é prosperidade. Isso é prosperidade. A bênção de Deus é na essência espiritual, mas ela é abrangente. Se está na essência espiritual, ela também se torna abrangente. Ela nos cerca por todos os lados, porque a bênção do Senhor ela é assim. E ela nos enriquece e não acrescenta dores. A bênção do Senhor é saber que em Jesus Cristo você é abençoado. Em Jesus Cristo você é abençoado. Em Jesus Cristo você é abençoado. Né? É pensar assim, no Pai, no Filho, no Espírito, eu sou abençoado. É você entender a essência de um Deus que é Espírito. E, pensando nisso, eu vou fazer dessa ministração bem pedagógica, para que nós não venhamos sair confusos ou não entendidos. Eu separei em 3 tópicos, raramente eu faço isso, mas eu vou separar em 3 tópicos, para que eu e você, né, venhamos aprender da parte do Senhor sobre prosperidade bíblica. Primeiro ponto, Deus é a fonte de toda provisão e prosperidade. Fala para o irmão do seu lado, Deus é a fonte de toda provisão e prosperidade. 1 Crônicas, capítulo 29, verso 12, que nós lemos lá no início, está escrito assim, a riqueza e a honra vêm de ti, tu dominas sobre todas as coisas. Vou ler de novo, está escrito assim, a riqueza e a honra vêm de ti, tu dominas sobre todas as coisas. A prosperidade bíblica, ela é maior do que as finanças. Ela é maior do que a vida material. Ela é maior do que o dinheiro. Então, quando eu penso em prosperidade bíblica, eu vejo nesse versículo essa menção de Davi falando de algo chamado riqueza, mas ele dizendo de uma maneira maior. A riqueza é maior do que os bens materiais. Sabe o que estava acontecendo naquele momento? O povo estava trazendo no altar do Senhor as suas ofertas de caridade, de gratidão. E quando o coração daquele homem salmodiando e adorando o Deus Criador, o Deus excelso, o Deus soberano, ele olha para as ofertas que era para a edificação do templo e ele fala assim, ah, Senhor, é maior do que isso. A tua prosperidade é maior do que isso. É maior do que as coisas que os homens podem trazer. Eles estavam trazendo tesouros, bens, riquezas. Eles estavam ofertando e ofertando grandes valores. E nesse contexto, Davi estava falando, né, sobre que eles estavam depositando para Deus ofertas boas, não eram ruins, eram coisas boas, porque estava vindo de um coração voluntário, mas ele estava exaltando a grandeza do Senhor. É como se ele estivesse dizendo assim, quem somos nós diante do Senhor? Quem somos nós diante de tudo que o Senhor nos deu? Quem somos nós
diante dessas coisas maravilhosas que o Senhor nos forneceu. Ele está dizendo assim: Senhor, eu te louvo, porque o emprego que eu tenho foi o Senhor que deu. E eu estou somente devolvendo aquilo que já é seu, porque eu entendo a sua grandeza. Isso é muito bonito. Quando Davi, ele está dizendo isso no seu interior, ele está dizendo que tudo que nós venhamos a dar ao Senhor, venha no entendimento, a fazer para o Senhor, venha no entendimento de que tudo já pertence a Ele, tudo que nós possuímos é dEle, tudo é do Senhor. E o que nós estamos fazendo voluntariamente é tendo um coração grato, grato por tudo que Ele está fazendo, e depositamos no altar aquilo que nós somos gratos. E dizemos diante da graça poderosa: Senhor, quem somos nós diante do Teu poder? Quem somos nós diante da Tua mão poderosa? Quem somos nós diante dos livramentos que o Senhor tem nos dado? Quem somos nós quando os credores batem na nossa porta e o Senhor é capaz de derramar óleo e transbordar prosperidade abundante para nós? Quem somos nós diante da Tua santa e soberana presença? Esse contexto está ligado ao tesouro material, mas o olhar de entendimento que Davi teve foi muito correto. Talvez muitos ali estavam vindo no templo, fazendo a oferta como algo obrigatório, fazendo o seu período de dizimar como algo obrigatório. Nossa, eu estou devendo para Deus. Porque Deus tem me abençoado, eu estou devendo. E o entendimento de Davi é totalmente ao contrário, porque ele estava falando de uma riqueza maior. Ele estava falando de uma essência poderosa, que não estava relacionada aos bens, mas estava relacionada a um Deus que é infinitamente bom. Eu não dizimo e eu não oferto ao Senhor, porque Ele é merecedor da minha adoração. Para com isso. Eu estou fazendo isso porque eu entendo que tudo pertence a Ele. Eu estou devolvendo para que a obra dEle prossiga, para que o ministério da fé e do amor alcance outras pessoas como um dia me alcançou, porque as portas dessa igreja estavam abertas e ela foi aberta diante de mim. A pregação do Evangelho entrou no meu entendimento, eu fui transformado e eu entendo que a riqueza, ela pertence a uma essência, essa essência é Cristo Jesus. E eu sou enriquecido e fortalecido porque eu sou grata ao Senhor. Então, a verdadeira riqueza é de algo maior do que bens. Não faça como forma de troca. Se alguém um dia ensinou isso, que hoje seja quebrada essa cadeia, que o teu intelecto seja transformado. O nosso Deus é um Deus rico, é um Deus rico, é um Deus rico. E repete aqui comigo: a riqueza e a honra vêm de ti. Fala aí. Repita isso sempre. Todas as vezes que você vir ao altar do Senhor, diga a Ele: a riqueza e a honra pertencem a Ti. Toda a honra seja dada a Ti. Toda a riqueza pertence ao Senhor. Querida igreja, quando nós fizermos isso, a chave vai ser liberada dos céus para nós. E olha, eu falo de algo espiritual, eu não estou falando de bens materiais, eu estou falando de uma bênção espiritual, de uma riqueza espiritual. Davi está dizendo: tudo isso é provisão do Senhor. Então, que eu e você venhamos receber esse mesmo entendimento que Davi teve, quando ele declara diante da Assembleia do Senhor tamanha beleza sobre o nosso Deus, que eu e você também possamos fazer isso. Que a glória do Senhor entre no nosso entendimento e transforme a nossa maneira de pensar sobre riquezas. A riqueza do Senhor, ela é poderosa quando nós entendemos de onde é a sua essência. E a essência é Cristo Jesus. E se nós não estamos
dando honras a Deus, nós devemos pensar sobre a quem nós estamos honrando. E a honra, ela vai além daquilo que nós chamamos de trabalho voluntário. Honrar a Deus é testificar que Ele é bom o tempo todo. É testificar e agradecer que Ele é soberano o tempo todo. Estamos desenvolvendo uma vida de entrega. E nós precisamos entregar o nosso coração a Deus. E agora, neste primeiro ponto, eu quero que o teu intelecto seja transformado pela graça que há somente no Cristo. E eu quero aproveitar e profetizar que venha a manifestação da bênção enriquecedora do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua mente. Que venha sobre mim e sobre você essa bênção enriquecedora, que não acrescenta dores, Então, a bênção é a base da verdadeira riqueza. Então, querida igreja, a bênção é a base da verdadeira riqueza. A bênção do Senhor não traz tristeza e nem preocupações. Não traz. Segundo ponto. Deus nos deu Cristo e Ele é a nossa verdadeira riqueza. Fala para o seu irmão, Deus nos deu Cristo. E Ele é a base da nossa verdadeira riqueza. Filipenses capítulo 4, verso 19, está escrito assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Ah, querida igreja, palavra poderosa. Quais são as nossas necessidades? Sejam as nossas necessidades espirituais, emocionais, físicas. Seja elas espirituais, Deus proverá. Seja ela emocionais, Deus suprirá. Seja elas físicas, Deus operará, porque Ele é a fonte de toda a riqueza. Querida igreja, Ele é a fonte, Deus é a fonte. E 1 Coríntios capítulo 3, verso 22, 23, vou fazer um resumo, vou pegar a parte ao qual vai nos abençoar e trazer para nós entendimento. Tudo é de vocês. O verso 22 termina. Tudo é de vocês. E vocês são de Cristo. E Cristo é de Deus. Oh, aleluia. Que revelação gloriosa do apóstolo Paulo. Tudo é de vocês. E vocês são de Cristo. E Cristo é de Deus. Escuta o Espírito Santo revelando isso a você. Escuta o Espírito de Deus falando isso ao seu coração. Escuta isso no teu interior. O teu coração movendo. Tudo é de vocês. E vocês são de Cristo. E Cristo é de Deus. Receba essa revelação gloriosa das Sagradas Escrituras. Temos por herança uma riqueza. E essa riqueza se chama Cristo. Porque a Bíblia deixa muito clara que Ele levou sobre si todas as coisas. E consumado está tudo nele, porque Ele é de Deus. E nós estamos em Cristo. Então tudo é nosso. Ah, igreja, isso é muito bonito. Isso é para se pensar e quebrar alguns sofismas que nós carregamos a respeito de Deus. O nosso Deus é Pai, conforme Davi nos orientou no começo dessa ministração. Ele é o nosso Pai. Ah, se você como pai é capaz de dar coisas boas aos vossos filhos, imagina o nosso Deus. Imagina o nosso Deus, que enviou o seu único filho. Ai, gente, o unigênito do Pai veio à terra, se fez como homem. Ele se esvaziou da sua glória para se fazer como homem e assim cumprir as Sagradas Escrituras e cumprir a palavra do nosso Deus, que nunca nos deixou, para declarar no alto céus que nós somos filhos. Isso é glorioso. E Ele hoje nos fala, tudo é de vocês. Por que vocês não possuem? Por que nós não possuímos as coisas que Deus nos deu? Porque o nosso intelecto está ainda cauterizado
numa mentalidade que nós vivemos por esforço, que nós vivemos debaixo de uma lei cheia de regras, e é difícil quebrar as regras diante de uma mentalidade que pensa que nós somos limitados porque não conhecemos a essência. Porque não conhecemos a essência se chama Cristo Jesus. A fonte de toda a prosperidade é Deus e Ele é Espírito. Então, prosperidade bíblica, ela é espiritual. Então, começa aqui dentro. Ela começa aqui dentro. Querida igreja, começa a viver uma vida próspera aí dentro de você. Começa a quebrar os tabus que você carrega de uma religiosidade errada. Você não tem que fazer nada por obrigação, mas de um coração voluntário e compreendido de que o nosso Deus é dono de todas as coisas e nós estamos devolvendo a Ele aquilo que já pertence a Ele. E agora eu encontro as Sagradas Escrituras em 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9, dizendo assim: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, meu Deus! Que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Aleluia! Glória a Deus! Palavra gloriosa, palavra poderosa. Baseado nessa palavra, eu posso afirmar e ter no meu coração uma convicção. E eu tenho essa convicção. Ele quer nos enriquecer. Ele quer nos enriquecer. De que jeito, pastor? Eu fico confuso. Querida igreja, começa aí dentro do teu coração. Recebe a riqueza do Senhor no teu coração. Receba o Senhor Jesus no seu coração. Receba a graça de Cristo que venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia e declarou que nós somos livres de qualquer opressão religiosa, que nós somos livres de qualquer tipo de engano de Satanás, que em nosso coração hoje nós venhamos a receber a maior riqueza. E a riqueza do Cristo revelado a nós, que está escrito aqui. Que Ele se esvaziou da sua glória, que Ele se fez pobre para me enriquecer, e me enriquecer de coisas espirituais. Prosperidade da parte do Senhor é viver em Cristo. Em Cristo. Deus, revela também ao meu coração, como o Senhor revelou ao meu intelecto. O meu intelecto foi transformado, porque eu entendi que te agradecer é melhor do que viver sacrificando. Agora, em meu coração, eu entendo que eu posso enriquecer, recebendo Jesus dentro do meu interior, entendendo e recebendo dentro do meu coração as verdades de Jesus. A verdadeira prosperidade começa no teu coração. A verdadeira prosperidade começa no teu coração. Sabe por quê? A verdadeira prosperidade, ela é espiritual. Ela é espiritual. Então, queridos, é uma batalha. É uma batalha. E nós ficamos presos na escassez. Me falta isso, não me falta nada. Eu tenho uma vida miserável, ficamos escravos da miséria, nos contentamos com tão pouquinha coisa, e o nosso Deus é dono de tudo, que essa barreira mental hoje seja quebrada. Ele quer nos enriquecer por meio do revelar do Cristo, e Ele é tudo que nós temos. O melhor de Deus já veio e é Cristo, e agora nós estamos dentro dEle. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Oh, Jesus! Reflita sobre isso. Reflita sobre a graça. Você já parou para pensar quão glorioso e quão gracioso é tudo isso? Reflita na graça. Jesus nos dá um exemplo de um amor sacrificial. E por que nós não sacrificamos a nossa vida por amor a Ele e a sua obra? Nós não nos voluntariamos para servir ao Senhor. Nós não damos a nossa inteireza de mente e coração para Ele, porque nós estamos preocupados com as nossas próprias coisas. Ficamos preocupados com tanta coisa.
gastamos dias e dias tentando sair das dívidas, queridos. Eu sei que é difícil, mas em Cristo nós podemos. Então, que hoje todo esse pensamento de que você não consegue, de que você não é capaz, que você não tem, que você não possui, que é tudo muito miserável, saia do nosso meio. Não existe isso. Não existe isso diante da revelação do Cristo, pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que, por meio da pobreza dele, você se tornasse rico. Nós nos tornamos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo Jesus. Nós temos uma herança, e essa herança é espiritual. Toda barreira espiritual seja quebrada agora, em nome de Jesus. Sai agora todo ideal de vida contrário à vontade do Senhor. Orianda labás. Jesus, aqui eu vejo Jesus mostrando que a verdadeira riqueza não está nos bens materiais, mas na graça de Deus. E qual que é? Seguir Jesus. Seguir Jesus. Podemos experimentar um enriquecimento espiritual seguindo Ele. Querida igreja, você se torna rico por conhecer Jesus e por andar com Jesus e por saber a grandeza dEle. Os nossos passos se tornam passos abençoados. Por isso que a palavra de Deus diz, aonde você pôr a planta dos seus pés é seu por herança, porque quem está com você é Cristo. E você caminha com Cristo, não porque você é autossuficiente, o bonzão, que pode pisar em pessoas, humilhar pessoas no emprego, dizer para elas que elas são inferiores. Para com isso, revela a essa pessoa que Cristo Jesus habita em você. E a fonte da tua riqueza não são as coisas materiais, mas a espiritual. E a espiritual é Jesus Cristo. Ofereça Cristo. Esse é o reflexo da prosperidade. Aí você entende que as demais coisas vos serão acrescentadas? E aí nós entendemos que Deus começa a abrir portas e começa a vir medidas de 30, 60, 100 por 1. Começa a expandir. E Deus começa a nos abençoar tanto que as nossas fronteiras, elas são rompidas. E nós passamos de um ambiente natural para um ambiente sobrenatural. E nós nos tornamos pessoas cheias de riqueza. Riqueza espiritual com a consequência de uma riqueza material. Porque a espiritual me leva a um caminho. A um caminho. Primeiro, Deus é a fonte de toda prosperidade. Segundo, Deus já nos deu Cristo, que é a nossa verdadeira riqueza. E agora, eu quero levar você ao terceiro ponto, que é: você precisa saber possuir o que foi dado, ser mantido e multiplicado. Como assim? Agora, nós vamos além do que nós já falamos. A riqueza, ela é espiritual. A palavra-chave agora, para esse momento, é sabedoria. Porque se você não souber lidar com aquilo que Deus está te dando, a riqueza do Senhor, que está acrescentando na sua vida, você pode perdê-la. Você pode, simplesmente, sem sabedoria, não lidar corretamente com esse dilema. Precisamos de sabedoria para o que foi recebido e para que isso não seja perdido. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, querida igreja? Nós podemos perder a essência da prosperidade? Podemos, se nós não tivermos sabedoria. Se você não souber lidar com a sabedoria. Culto anterior, nós falamos sobre isso. A sabedoria que Salomão recebeu foi uma sabedoria espiritual de conhecer o coração de Deus. Então, querida igreja, tenha sabedoria. Receba sabedoria. Toda riqueza procede de Deus e ela precisa ser muito bem administrada. Então, se a vida financeira
está desordenada, se a vida espiritual está desordenada, nós precisamos começar a alinhar as coisas espirituais, alinhar as coisas naturais, os bens materiais, com grande sabedoria, por mais que no começo seja difícil. Pensa comigo. Gente, eu gosto de analisar as escrituras pensando o que a pessoa estava vivendo no momento. Aquela mulher estava viúva e ela tinha uma dívida gigantesca. Eu estou falando da viúva de Sarepta. Havia uma fome temível na terra. Aquela terra, lá estava todo mundo padecendo de fome e necessidade. Faltava recurso financeiro, faltava tudo para o povo. Eles estavam carecendo de uma prosperidade vinda da parte do Senhor. Mas havia no coração daquela mulher fé. Ela creu que Deus moveria em direção a ela. O credor estava batendo a porta para levar os 2 filhos como pagamento da dívida. Querida igreja, pare e pensa sobre isso. Quando a nossa vida ela está sob uma ameaça terrível e nós não sabemos lidar, o que nós vamos fazer? Mas ela creu. E ela foi até o profeta. E eu não quero falar sobre o profeta, eu quero falar do movimento de fé daquela mulher. Ela avançou na fé. Nós precisamos avançar na fé. Avançar na fé. Eu sei que está tudo difícil, mas eu busco a fonte de toda sabedoria, de toda direção. Eu busco Cristo Jesus para trazer solução na minha casa. E o que acontece? Um milagre sobrenatural. Um milagre sobrenatural. Aquela mulher tinha só um pouquinho de azeite, aquilo se transforma em um manancial de azeite. Começa a jorrar azeite, 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 azeite. E ela consegue pagar as suas dívidas. Querida igreja, nós precisamos de sabedoria do Senhor. E uma fé dessa maneira que nós movemos em direção a Cristo Jesus. Crendo que Ele é bom, que Ele é soberano, que a bondade e fidelidade dEle nos segue todos os dias. Toda a riqueza procede de Deus. E precisamos ser bem e excelentes administradores, administrar muito bem aquilo que vem do Senhor. Terceira carta a João, capítulo 1, verso 2, está escrito assim: Amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Quando eu leio que te vá bem, e esse texto está falando sobre isso, ele está falando assim, fisicamente, emocionalmente, eu espero que você esteja bem. Eu espero que tudo em você esteja bem. Quando João está escrevendo isso, ele está dizendo o seguinte: isso é prosperidade. Então, a saúde faz parte da prosperidade. Que em tudo você vá bem, emocionalmente, tá? E fisicamente. Isso é prosperidade. Então, querida igreja, se você está sofrendo emocionalmente, busque ao Senhor. Se você está sofrendo uma doença física, algo que está te dificultando e parece que a tua vida está estagnada, busque a presença do Senhor. Isso também é prosperidade. Na verdade, isso é a verdadeira prosperidade. O nosso Deus, Ele é infinitamente bom. Lembre-se que a sua experiência com Deus é de dentro para fora. Logo que a tua experiência com Deus é de dentro para fora, a sua experiência com a riqueza e a prosperidade bíblica também virá de dentro para fora. Então, virá de dentro para fora. Então, tem que ter uma mudança de pensamento, uma mudança de relacionamento, para que tudo aqui me vá bem. Para que tudo aqui me vá bem. Isso é prosperidade. Eu enriqueço primeiro por dentro e vou desfrutando dessa riqueza em todas as áreas da minha vida. Então, querida igreja, enriqueça aí por dentro primeiro. E vai desfrutando, né, desse enriquecimento.
aí do lado de fora, conforme o seu relacionamento e experiência com Deus. Você é muito abençoado por Jesus. Você crê nisso? Então eu vou falar, você é muito abençoado por Jesus, você vai dizer amém. Você é muito abençoado por Jesus. Você é muitíssimo abençoado por Jesus. Enriquecido com graça, enriquecido com muito mais graça de Deus, enriquecido com mais fé, enriquecido com muito mais fé, enriquecido de poder, de comunhão e muito mais comunhão com Ele. Então nós somos enriquecidos disso, de fé, de graça, de comunhão. Isso transforma a nossa vida, enche o nosso interior de vontade de prosseguir, de vontade de prosseguir. Aí todo desânimo sai, tristeza sai, porque eu estou aqui dentro. Eu tenho Cristo mudando o meu intelecto, Cristo enchendo o meu coração das riquezas extraordinárias que estão nele, as riquezas abundantes que há só nele, e eu vou ficando enriquecido, enriquecido da graça, enriquecido desse amor, enriquecido dessa presença, enriquecido da fé. Havia um moço muito rico, pensa num rapaz rico, e Jesus tem um bate-papo com ele, e esse moço rico, ele já tinha feito de tudo, ele conhecia a lei, ele tinha muito conhecimento das coisas ao qual a lei ordenava, que era não pecar, não matar, não roubar. Ele entendia muito bem dos mandamentos, mas ele ficava à procura de algo que faltava para ele. E ele chega diante de Jesus e fala assim, o que eu devo fazer para me conseguir mais? Para me conseguir mais o quê? Eu quero uma coisa maior. E o que era? Vida eterna. Esse moço desejava a vida eterna e ele estava disposto a fazer mais do que ele já havia feito, mais do que ele tinha feito. E eu acho Jesus muito interessante. Ele chega nessa conversa e fala assim, olha o que Jesus disse a ele, mas te falta fazer uma coisa. E você precisa fazer o seguinte, vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá as riquezas no céu, e siga-me. Os olhos de Jesus olham além do natural. Os olhos de Jesus, ele não está olhando as coisas e os bens que aquele rapaz possuía. Os olhos de Jesus olham o coração. Por isso que eu te falo que prosperidade bíblica, ela começa aí dentro de você. Ele queria herdar o reino dos céus, ele queria herdar a eternidade, ele queria muito aquele rapaz conseguir a vida eterna. Só que quando Jesus fala com ele a respeito das riquezas e bens materiais que ele tinha, que ele deveria vender tudo e doar aos pobres, o rosto dele se fecha. A face dele se fecha, o intelecto dele se fecha e fala, aqui o negócio é no base da troca. Aí, de repente, os olhos de Jesus vê o coração e ele encontra um ídolo dentro do coração daquele rapaz. E o ídolo dele era amor ao dinheiro. E ele nega a vida eterna por amor ao dinheiro. Querida igreja, cuidado com os ídolos que você carrega. Cuidado com as crenças limitantes que você carrega na tua mente. Mas vai me tirar tudo. Aqui, ó. Vou ter que dar tudo para os pobres aqui, ó. É como se ele tivesse pensado isso. Ele fecha a face. E ele sai da presença de Jesus, porque Jesus vê dentro dele esse ídolo. Riqueza material era o que o rapaz possuía. Riqueza material é o que ele continuou possuindo. E quando Jesus diz, vende tudo que dá, e ele disse, não vivo sem isso, Senhor. Mestre, ele não chama de Senhor, ele chama de mestre. Eu não vivo sem isso, mestre. Eu não consigo viver sem as minhas riquezas. E aí ele encontra no coração o seu tesouro.
A palavra de Deus diz assim, em Mateus, Mateus capítulo 6, verso 21. Porque onde estiver o teu tesouro, aí está também o teu coração. Ah, querida igreja, se o nosso tesouro estiver nos bens materiais, então o nosso coração está focado nas coisas materiais, e elas são passageiras. Se o nosso tesouro, e eu estou falando de riqueza, se a nossa riqueza estiver em Deus, nas coisas espirituais, o nosso coração estará voltado para Ele. E tudo muda. E tudo muda. Porque o que nos importa é a vida eterna. É a vida eterna. Então, eu e você temos que conhecer a Deus, a fonte de toda a riqueza. Eu e você precisamos sair daqui hoje entendido que a maior riqueza que nós temos é Jesus Cristo. E que tudo que nós recebemos dele, nós podemos acessar sabedoria que vem do seu coração para administrar e multiplicar. Que venha o multiplicar da graça de Jesus, que venha o multiplicar da fé que nós temos em Cristo Jesus, que venha o multiplicar da comunhão com Cristo Jesus, e as coisas me serão acrescentadas. Oh, aleluia, glória a Deus. O avanço da fé é você crer e caminhar com Jesus. E caminhar com Jesus, Jesus é o caminho que nos leva à abundância. Jesus é o caminho que nos leva a experiências de prosperidade. Jesus é o caminho. E então você vai sair daqui com essas frases que eu vou citar agora. Conhecer Deus, se instruir no caminho de Deus, ou seja, ser instruído por Ele e prosperar. Então, quais são as frases? Conhecer Deus, ser instruído por Ele e prosperar. O que é conhecer? É por fé. A Bíblia deixa bem claro em João capítulo 14, verso 6, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, ou seja, é por fé. Nós precisamos crer em Jesus. Nós só vamos encontrar a vida eterna se nós acessarmos Jesus Cristo. Não tem outro mediador entre Deus e os homens a não ser Jesus Cristo, Senhor. Nós precisamos dele. E ser instruído é andar com Jesus. Andar com Jesus, vivendo segundo aquilo que ele nos orienta, aquilo que ele fala conosco. A fé, ela é, vamos falar assim, o pavimento. A fé é o pavimento, o caminho para o relacionamento correto com Jesus. Relacionamento correto com o Senhor. Então busque por Ele hoje. Busque pelo Espírito de Deus. Busque por Ele. Ele é a fonte de bênçãos. Ele é a fonte de toda provisão. Não é errado você buscar bênção, sabia? Não é errado você buscar bênção, você querer bênção. Só que ela não pode vir primeiro do que a essência. E qual que é a essência? É você conhecer a Cristo.